Shalom, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal The Blessing Channel, o canal da bênção, o canal que foi criado para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a nação brasileira. Amém, queridos? Mais uma vez, meu muito obrigado por você que tem nos acompanhado todas as semanas no nosso canal. E rapidamente, sem perder tempo, eu quero aqui fazer uma oração por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério e compartilhar com você a palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esse momento precioso, por esse encontro, meu Deus, muito abençoado que o Senhor nos proporciona em estar compartilhando uma porção da tua palavra, Senhor, com irmãos na fé, Senhor, com pessoas que estão necessitadas de uma bênção, necessitadas de uma visitação do Senhor, necessitadas e carentes, Senhor, de um milagre, Senhor. Que nesta hora o Senhor, meu Deus, visite cada lar, visite cada família, meu Deus, que está assistindo, Senhor, este canal, está ouvindo essa mensagem, que possa compartilhar, Senhor, com outras pessoas, para que muitas pessoas venham ser abençoadas através dessa ferramenta que o Senhor, meu Deus, criou, que o Senhor levantou, Pai, nesses últimos dias para abençoar o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Então, o texto que nós queremos falar nesta hora está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, um texto muito conhecido, e fala da ovelha perdida. É uma parábola que Jesus ele vai contar aos seus discípulos para enfatizar a necessidade de todos nós, como ovelhas, não nos afastarmos, não nos desviarmos, não deixarmos de ouvir a palavra do Senhor, não deixarmos de nos alimentar do pão vivo que desceu dos céus, o próprio Cristo, e não deixar, queridos, de congregar em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você em nome de Jesus, Lucas capítulo de número 15. A partir do versículo 3 diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Que palavra muito interessante, muito conhecida e também muito rica em detalhes, rica em revelações, que com certeza o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós como igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem arrebatar, que vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Então, queridos, essa parábola da ovelha perdida, ela está dentro de um contexto de Jesus Cristo como um bom pastor, lá de João, capítulo 10. Então, Jesus, ele é a figura deste homem. Jesus é a figura desse pastor, Jesus é a figura desse bom pastor que apacenta as suas ovelhas, que apacenta o seu rebanho, que nutre, que fortalece, que cuida, que dá proteção.
mas em virtude de alguma circunstância, talvez alguma ovelha ela deixe de pertencer a esse rebanho e se extravie. Então, a figura do pastor, do bom pastor, como Jesus Cristo, ele vai em busca dessa ovelha. Lemos também o Salmo 23, que diz, um salmo de Davi, quando Davi, ele declara que o Senhor é o meu pastor. Então é a figura do próprio Cristo como pastor, como Senhor da vida de Davi. Davi, ele tinha propriedade em falar como pastor, a figura do pastor, porque ele apacentava também rebanhos, ele era também pastor. Então são textos, você vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que exaltam, que falam da figura de Jesus como um bom pastor. E nós vamos então falar algumas coisas, algumas preciosidades nesse tema dessa ovelha perdida, que vai nos dar um norte, que vai nos dar uma direção e fazer com que nós nos posicionemos para que não venhamos a cair em nenhuma cilada devido às circunstâncias e nos desviar da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então eu vou ler aqui algumas coisas e já faço também algumas considerações. Então grave bem este tema, Jesus como bom pastor e a parábola da ovelha perdida. Então, qual o nosso desafio? É trazer esse tema para o nosso contexto social, para a nossa realidade na qual nós estamos inseridos, na qual nós estamos envolvidos nesses últimos dias. Porque nós não podemos, queridos, fazer uma separação de ser um cristão, de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, de ser uma ovelha e fazer uma separação do dia a dia, do nosso cotidiano, da sociedade civil como um todo. Então eu preciso vivenciar esse evangelho, eu preciso ser um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, aquele que vela pela palavra de Deus, aquele que guarda a palavra no seu coração, justamente dentro desse contexto social em que eu estou inserido. Veja bem, então eu não posso fazer essa separação, eu não posso fazer essa divisão. Ora, eu sou cristão que vivo a palavra de Deus, mas somente na igreja, somente dentro do contexto espiritual, e quando eu estou no mundo, e quando eu estou vivendo o mundo secular, fazendo as coisas que eu preciso fazer, eu não sou cristão. Então não é isso, não é essa a proposta. A proposta deste canal e da própria palavra de Deus é fazer com que possamos viver a verdade de Deus dentro do mundo em que nós vivemos. Lembre-se que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora a Deus dizendo: Pai, eu não peço para que o Senhor os tire desse mundo, mas eu peço para que o Senhor os livre deste mundo. Então há uma grande diferença. Então nós precisamos viver neste mundo, não com um sentimento de pertencimento. Ele não nos pertence, nós somos cidadãos, nós pertencemos a um outro mundo, ao mundo espiritual, ao reino de Deus, mas o reino de Deus, ele está estabelecido, ele começa aqui na terra, ele começa no dia a dia, ele começa na nossa casa, na nossa família, na sociedade como um todo. Então isso é importante. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que nós precisamos viver a palavra de Deus, precisamos vivenciar as promessas de Deus dentro desse contexto social, que muitas vezes é nocivo, que muitas vezes é pernicioso, tenta nos afastar dos caminhos do Senhor, da presença de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesta oportunidade. Então veja bem, então esse tema nós vamos tentar trazê-lo o mais próximo ao nosso entendimento dentro desse contexto social
em que nós estamos vivendo nesses últimos dias de crise, esses últimos dias de caos, esses últimos dias de fragmentação da sociedade, onde os valores morais, onde os valores e os princípios cristãos estão sendo fragmentados, onde a sociedade quer impor coisas, quer impor valores que estão na contramão do Evangelho, na contramão da palavra de Deus. E é sobre isso que nós precisamos nos posicionar e entender que nós precisamos ficar atentos a essas ciladas, a essas armadilhas, a essas circunstâncias, para que não venhamos vacilar, não venhamos naufragar na fé, não venhamos apostatar da nossa fé como cristão. Amém, queridos? Então, lembre-se que o contexto social, ele envolve muitos fatores. Envolve o fator familiar, envolve o fator igreja, o fator política, o fator trabalho, profissão, o fator escolar, universidade, sonhos, projetos, relacionamentos, ou seja, tudo que faz parte da minha vida no cotidiano, no dia a dia, na sociedade. Então, eu não posso estar alheio, eu não posso deixar de perceber esses fatores como influenciadores. Não que eles venham me influenciar, mas eu, como cristão, preciso influenciar da melhor maneira possível a sociedade como um todo. E lá no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, sabemos que o desafio é grande, sabemos que o desafio é tamanho, enfim, mas esses são os desafios de vivermos a palavra de Deus dentro desse contexto social, político, econômico, religioso, que nos cerca, que nos envolve, e fazendo com que essas particularidades se dobrem ao senhorio de Cristo, venham servir a Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, vamos lá. Então, nesses dias, nós temos acessado muitos conteúdos na internet, nessas plataformas virtuais. E uma das coisas que eu falei no vídeo passado, e eu quero falar novamente aqui, é que nada vai substituir, queridos, o congregar, você está firmado com um compromisso com uma igreja, você está debaixo de uma cobertura pastoral, espiritual. Então nada vai substituir essas plataformas, elas vêm para nos ajudar, para nos auxiliar nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, nesses dias de quarentena, nesses dias de resguardo. Mas nada pode substituir, quando tudo isso passar, nada vai substituir, nada pode substituir a nossa comunhão, o nosso congregar, nós participarmos de uma igreja, de um templo, de um culto ao Senhor. Então nada pode fazer com que isso venha nos separar desse processo de construção, de estabelecimento, porque a igreja, queridos, ela é a agência do reino de Deus aqui na terra. E é através da igreja que nós estabelecemos o reino dos céus. Amém? Então, nós vamos falar a respeito de algumas situações que, porventura, possam levar uma ovelha, uma alma a se desviar, a se extraviar nesses dias difíceis, nesses dias de circunstâncias difíceis. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, chamar sua atenção, é que a primeira coisa é quando uma ovelha, quando uma pessoa, ela perde o referencial de grupo, ela perde o referencial de bando, ela perde o referencial de ambiente. Então, veja bem, nós estamos falando de ovelha como no texto, trazendo o texto que nós lemos, Jesus parafraseando, Jesus falando uma parábola de uma ovelha animal
porém levando para uma ovelha pessoa, fazendo referência de uma ovelha, de um coração, de uma alma, de uma pessoa. Então, quando uma ovelha, quando uma alma, quando uma pessoa, um coração, perde o referencial de grupo, de ambiente, de comunhão, de congregar, querido, ela está trazendo sérios problemas, sérias dificuldades para a sua vida. Então, nesses últimos dias, o que nós temos visto muito é que as pessoas, elas estão isoladas. As pessoas estão, é claro, tem todo um contexto, vamos levar em consideração esse contexto que nós estamos vivendo, mas nós, como ovelhas, quando tudo isso passar, não podemos perder o referencial de congregar, e eu estou falando aqui de igreja individual e de igreja no coletivo, porque a igreja não é só o individual. Ah, mas eu sou a igreja, eu sou o templo, Jesus habita em mim, amém. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você é a igreja, se você é o templo, se você é a congregação, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você vai sentir a necessidade de estar junto com as outras ovelhas, não de se isolar, não de ficar sozinha, não de se retirar. Não, você vai sentir a necessidade. Você não pode perder o referencial da eclésia. Eclésia é uma palavra que está no idioma grego, que quer dizer igreja, mas qual o sentido? Igreja é uma assembleia, eclésia é uma assembleia dos santos. Olha só, assembleia no sentido de congregação, no sentido de reunião, não no sentido de estar isolado, não no sentido de ser um, mas no sentido de ser unidade, ou seja, de estar junto, no sentido de comunhão. Então, nós não podemos perder o referencial de grupo, de ambiente, de comunhão. Então, queridos, nós temos percebido que esses últimos dias, o sistema, o mundo, as coisas, as adversidades, as lutas, ela tem feito com que as pessoas, elas têm manipulado as pessoas para perder esse referencial, principalmente por causa das facilidades que nós temos de estar na nossa casa assistindo a um vídeo abençoado, assistindo a uma pregação, assistindo a um louvor, assistindo a um culto transmitido pelas redes sociais. Isso é bom, isso é tremendo, isso vem, queridos, para alicerçar a nossa fé e não no sentido contrário, para nos fazer com que venhamos a se afastar da igreja, do referencial, da congregação, da comunhão, da unidade, do compromisso, da cobertura espiritual. É claro que Jesus é a nossa cobertura espiritual, mas Jesus deixou a igreja, Jesus, ele estabeleceu pastores, profetas, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós não podemos perder esse referencial. E a ovelha que se extravia começa quando ela perde esse referencial de igreja. Olha que coisa interessante. Então essa é a primeira característica de uma ovelha extraviada, quando ela começa a perder o referencial da igreja, de congregar, de estar reunido, de ambiente, do ambiente ágape. Então, é a primeira característica. A segunda característica é quando ela deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E Jesus fala lá em João 10, diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor quando ele chama e ela vem. Então a ovelha que se extravia, que se desvia, que sai do aprisco,
sai da presença de Deus, é quando ela deixou de ouvir também a voz do seu pastor, a voz do seu Senhor. E a voz do seu Senhor nos nossos dias, nos dias atuais, é a voz do Espírito Santo de Deus. É quando a gente passa a ouvir outras vozes. É quando a gente passa a ter referencial de outros sons, de outros ambientes, de outras vozes, mas vozes que nos induzem ao erro, vozes que nos induzem à mentira, ao engano, vozes que querem nos afastar da presença de Deus, que não é a voz do Espírito Santo. Muito pelo contrário, a voz do Espírito Santo, ela nos conduz ao bom pastor. Ele chama, e nesses últimos dias, Jesus tem usado o Espírito Santo de Deus dentro da igreja, na igreja, para conduzir o seu rebanho, para conduzir as suas ovelhas às águas de descanso, ao bom pasto, ao alimento, que nós vamos ver em seguida. Então, esses últimos dias temos ouvido muitas vozes, e essas vozes elas têm sido misturadas. Muitas vezes são as profecias do caos, são as profecias que querem amedrontar, que querem fazer com que as pessoas tenham medo, se isolem, deixem de congregar, porque elas induzem ao erro, ao engano, e essas vozes também elas estão se manipulando, se apresentando, melhor dizendo, como falsas doutrinas. Como assim, pastor? Por exemplo, você não precisa congregar, você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, você não precisa estar em comunhão. Veja bem, são vozes de engano que manipulam, que induzem ao erro, e a ovelha extraviada, ela está inclinando aos seus ouvidos para ouvir essas vozes de engano. Então, essa é a segunda característica. A primeira característica da ovelha extraviada: perde o referencial de ambiente, de grupo, de congregar. Segundo, deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do erro, do engano, da profecia do caos, das falsas doutrinas, doutrinas de demônios, como diz a palavra do Senhor. E a terceira e última coisa que eu quero falar, é claro que existem mais coisas, mas eu quero ficar por aqui por causa do tempo, para nós não extrapolarmos o tempo. A terceira coisa é deixaram de se alimentar. Uma ovelha que sai do aprisco, que sai da presença do seu pastor, ela deixa de comer o melhor pasto para ir comer fora do aprisco comidas que muitas vezes estão contaminadas, comidas que muitas vezes estão estragadas. E o que isso quer dizer nos nossos dias? Que a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, o verdadeiro pasto dentro do aprisco do bom pastor é a palavra de Deus, querido. Olha que coisa linda, que coisa interessante. Então, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu posso ter comunhão, ter compromisso, eu vou passar a ouvir a voz do Espírito Santo e eu vou ter esse referencial de ambiente, eu não vou perder esse referencial. Então, o perigo é quando a ovelha se extravia e passa a comer comida que são conteúdos que nós temos visto hoje nas redes sociais, volto a falar. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é boa, muita coisa que está pervertendo, muita coisa que está fazendo com que as pessoas se desviem, muita comida contaminada, muita comida estragada, com prazo de validade vencido, muita comida, querido, que não fazem bem ao nosso organismo, ao organismo vivo que é a igreja. Então tome cuidado, busque mais a palavra de Deus, ouça mais a voz do Espírito Santo de Deus, e não deixe de congregar. Amém, queridos? Então, Jesus,
é a verdadeira comida. Jesus é a verdade que alimenta, a verdade que cura, a verdade que liberta. Amém? João 8,32, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Melhor dizendo, João 8,32, eu troquei João 8,32 por João, capítulo de número 14. João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o caminho, é a verdade que cura, que restaura, que liberta, em nome de Jesus. E nesta hora, queridos, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa palavra, meu Deus, que é simples, mas que é importante, é preciosa. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém, meu Deus, que está perdendo o referencial, Senhor, de ambiente, o referencial de grupo, o referencial, meu Deus, de igreja. Senhor, se há alguém, meu Deus, que está, meu Deus, deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir, Senhor, vozes de engano, de sedução, e está perdendo a comunhão com os irmãos, a comunhão com as outras ovelhas, a comunhão com o Senhor, meu Deus, está entrando em estado de apostasia. Se há alguém, meu Deus, que está deixando de se alimentar da palavra de Deus, por buscar, meu Deus, conteúdos prontos, Senhor, coisas que vêm, meu Deus, contaminar o seu relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento com os irmãos. Vem, Senhor, prejudicar, Senhor, nesse processo de relacionamento. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, cure, que o Senhor, meu Deus, visite, leve um milagre. Senhor, liberta, meu Deus, essa vida, liberta, meu Deus, essa pessoa que está fraca na fé, que foi seduzida, meu Deus, que foi, meu Deus, enganada, Senhor, pela profecia do caos, que foi enganada, meu Deus, por doutrinas de demônios e tem perdido o referencial. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite, porque diz a tua palavra, meu Deus, que o Senhor deixa em segurança aquelas 99 ovelhas, Senhor, dentro do teu aprisco, guardadas, protegidas, Senhor, veladas pelo seu Espírito Santo, e vai atrás daquela, Senhor, que se extraviou, que se desviou, e achando ela, meu Deus, o Senhor, meu Deus, se enche de júbilo, coloca ela no ombro e traz novamente, Senhor, para dentro do aprisco, para assim cuidar, para assim, meu Deus, tratar, para assim, meu Deus, limpar, meu Deus, essa ovelha. Faça isso, meu Deus, com a ovelha extraviada, e não nos deixe, Senhor, nos desviar, não nos deixe, Senhor, perder o referencial de igreja, não nos deixe perder o referencial, meu Deus, de congregar, o referencial do ambiente ágape, meu Deus. Nos ajuda, querido Deus. Queremos mais ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Senhor. Queremos nos alimentar cada vez mais da tua palavra. A tua palavra, meu Deus, que alimenta, que cura, que, Senhor, que restaura, que liberta, meu Deus, como diz o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, esse lar, abençoa essa casa, essa família, abençoa, meu Deus, esse ministério, esse casamento, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e que nunca venhamos a perder esse referencial de ambiente, de igreja, meu Deus, que nunca venhamos deixar de ouvir a sua voz, Espírito Santo, e ter sempre o pasto, o alimento fresco, meu Deus, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz, o seu shalom. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.